Chegamos na lição de número 9 aqui da classe do discipulando do segundo ciclo da CPAD, onde nós estamos trabalhando sobre o tema Conhecendo as Doutrinas Cristãs, texto escrito e comentado pelo pastor Marcelo de Oliveira, um grande amigo. E é claro que você pode iniciar essa lição de número 9, que vai trabalhar sobre crendo no batismo no Espírito Santo, de forma extraordinária, a partir das bases bíblicas. A primeira base bíblica é a meditação, que está em Atos capítulo 2, versículos 2 e 3. A segunda é o texto bíblico base, que está em Atos capítulo 2, versículos 1 ao 8. Você pode ler esse texto junto com os seus alunos, deixando Deus te usar no discipulado da tua igreja, no pequeno grupo ou até na EBD. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, gente boa, se inscreve no canal para não perder nenhuma das nossas aulas. Eu estou comentando as lições da Escola Bíblica e também do Discipulado. Você pode me encontrar aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram também. Só você procurar @Janderson Nascimento. Que Deus abençoe você e que essa aula possa te edificar para a glória de Deus no discipulado da tua igreja em nome de Jesus. A declaração de fé das Assembleias de Deus defende, ensina e professa que nós cremos no batismo com o Espírito Santo, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Essa promessa é uma promessa feita pelo próprio Pai sobre o derramamento do Espírito Santo através do seu poder, da sua graça e da sua bênção sobre as nossas vidas. Nós acreditamos no Espírito Santo como parte dessa graça de Deus após a salvação. O batismo com o Espírito Santo para a gente é uma capacitação para a obra que Deus tem a realizar na vida de cada um. Esse batismo com o Espírito Santo, como nós acreditamos, ele é evidenciado através da primeira manifestação, que é um dom externo, o falar em línguas espirituais. Então nós acreditamos que o batismo com o Espírito Santo, ele é evidenciado a partir do momento em que a pessoa fala em mistério com Deus, fala em línguas espirituais. Isso demonstra que essa pessoa está agora transbordando de poder, cheia da graça de Deus. A nossa compreensão, ela também é diferente de algumas compreensões e interpretações hermenêuticas utilizadas por outras denominações. E com muito respeito, nós queremos também apresentar a nossa crença sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós entendemos que a partir do momento em que a pessoa aceita Jesus e se converte a Cristo, ela passa a ser morada do Espírito Santo. E você que está me ouvindo, que aceitou a Jesus, você é a habitação do Espírito Santo. Ele mora em você. Ele trabalha em você. Ele habita em você. Ele te direciona. Quando você se torna morada, você passa a ser sensível à voz do Espírito Santo. Quando nós estamos na igreja, no momento de louvor e adoração, as pessoas adorando a Deus, louvando ao Senhor, nós sentimos a presença dele. É por isso que você, que ainda não fala em mistério com Deus, sente a presença. Tem visões espirituais, sonhos espirituais, porque Deus está habitando em você e você agora passa a ser sensível. Mas é necessário que você busque o revestimento de poder. Nós que somos assembleanos, especialmente pentecostais, nós ensinamos no nosso discipulado que é necessário buscar o batismo com o Espírito Santo. Ele é a evidência que destaca exatamente esse transbordado poder de Deus em nosso coração. Isso fala também da necessidade que nós temos de ter uma vida santa, pois o batismo é dado a partir do momento em que você procura ter comunhão com Deus, procura consagrar a tua vida a Deus em oração, em testemunho e também passa a ter uma experiência profunda com Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, ele é o dono da obra e eu acredito que ele também pode dar essa bênção para você que tanto busca. Olha, o batismo com o Espírito Santo, ele é concedido por Deus, é dádiva de Deus. Tem gente aí que está até nas redes sociais ensinando alguém a falar em línguas. Isso é heresia, gente. Não é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz que o batismo é dado como dom de Deus, como graça de Deus, como manifestação de Deus, como bênção de Deus. Então não é aprendido.
mas é concedido, é dádiva. E eu espero que essa palavra hoje edifique você e que você também tenha clareza sobre essa busca tão especial do batismo com o Espírito Santo para a tua vida. Para a gente entender a mensagem de hoje sobre crer no batismo com o Espírito Santo, eu quero trabalhar com você ponto a ponto, para que você medite na palavra em casa. O primeiro ponto da ministração de hoje, se você está anotando, trata então sobre o seguinte argumento: o batismo no Espírito Santo é bíblico. A Bíblia fala sobre o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia apresenta o batismo com o Espírito Santo como promessa de Deus feita desde o Antigo Testamento. O profeta Joel é testemunha disso. Ele disse que esse derramamento aconteceria lá no capítulo 2 da sua profecia. E aconteceu em Atos 2. O Pedro testemunha sobre essa profecia. Então, o batismo é promessa de Deus, é bíblico e é evidenciado nas Escrituras. E nós, pentecostais de linha clássica, entendemos que o batismo é necessário para o nosso crescimento em Jesus. Para que serve? Para capacitar você para uma obra que Deus tem na tua vida. Vamos entender isso melhor. Como primeiro subtópico, eu quero destacar para você o que é o batismo com o Espírito Santo. A palavra grega batismo traz essa ideia de mergulho, imersão. Então, o batismo é um mergulho na presença de Deus. É uma imersão na presença de Deus. Quando nós falamos sobre o batismo com o Espírito Santo, eu estou dizendo para você que nós estamos mergulhando na graça de Deus, na bondade de Deus, no sobrenatural de Deus. Esse batismo ele é concedido pela graça de Deus. Então, nós entendemos essa diferença bem clara. Que o batismo com o Espírito Santo ele é dado após a conversão. Tem linhas de interpretação diferentes. Tem gente que ensina diferente. Eu preciso apresentar isso para você. Tem gente que ensina que o batismo com o Espírito Santo ele é dado a partir do momento que você aceita Jesus. Aquilo ali, no momento da conversão, naquele momento especial, você já é batizado. Então, você já passa a ser morada, já é batizado e já recebe todos os dons. Nós não entendemos assim. Nós que somos pentecostais entendemos que a conversão é o impacto, é o selo do Espírito Santo sobre você. Você passa a ser morada, passa a buscar. E nós ensinamos, gente, desde o início do movimento pentecostal, que já tem mais de 112 anos no Brasil, nós ensinamos que é necessário que a pessoa que se converte a Jesus busque o Espírito Santo, busque o batismo, porque isso fala de uma santificação como segunda bênção. Essa segunda bênção é o transbordar de Deus na sua vida. Esse movimento de buscar a presença revela então para a gente esse mergulhar. Isso quer dizer que a pessoa então está mergulhando na presença, está buscando da presença. E é necessário que você também busque da presença para a sua vida em Jesus. O batismo com o Espírito Santo ele é acompanhado pela evidência inicial do falar em línguas. A própria declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil defende que o batismo com o Espírito Santo verdadeiro, ele é evidenciado pelo falar em línguas. Olha, tem denominação que defende o seguinte, olha, a pessoa ela pode receber qualquer outro dom e ser batizada com o Espírito Santo. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que o dom inicial é o falar em línguas, com muito respeito às compreensões diferentes. Mas a nossa compreensão pentecostal entende de forma clássica e clara que o falar em línguas ele vem exatamente como evidência desse transbordar da presença. As outras manifestações espirituais que o novo convertido tem do caminho da conversão até o batismo, como sonhos de Deus, visões de Deus, presença de Deus, ele sente a presença, a alegria do Espírito. Isso revela esse caminhar que ele já está tendo nessa santificação, e isso é bom. E é necessário que ele busque o batismo para poder dar esse testemunho dessa presença de Deus como o fenômeno inicial dessa presença sobre a sua vida. E tem diversas evidências na Bíblia Sagrada que demonstra para a gente no Novo Testamento que o falar em línguas vem primeiro. A primeira evidência está em Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4, como nós lemos para você.
Você vai encontrar outras evidências também a partir da leitura do próprio texto de Atos. Atos capítulo 10, Deus usa Pedro e conduz Pedro até a casa de Cornélio para testemunhar que Cornélio, um centurião romano, também recebeu a bênção do batismo com o Espírito Santo como evidência dessa presença sobre a vida dele. Está ali. Atos 19, 6. Paulo, em viagem missionária na cidade de Éfeso, encontra um grupo de irmãos que só conheciam o batismo em águas de João Batista. E eles agora recebem oração através da vida de Paulo, que impõe as mãos sobre aqueles irmãos e falam em mistério com Deus como evidência. Paulo explica sobre o falar em línguas, especialmente a carta da igreja de Corinto, no capítulo 12, no capítulo 14 também. Então, a evidência inicial é o falar em línguas, e nós que somos pentecostais entendemos a partir dessas abordagens bíblicas. Em segundo lugar, como segundo subtópico, eu quero destacar para você que o batismo com o Espírito Santo também é uma promessa de Jesus. Jesus prometeu o batismo para a gente. O evangelista Lucas faz questão de trazer uma ótica sobre a presença do Espírito Santo no ministério de Jesus. Lucas capítulo 11, versículo 13, o próprio Jesus prometeu aos discípulos que se eles soubessem pedir, Deus concederia a eles o Espírito Santo. Observe, a promessa de Jesus sobre a bênção do Espírito Santo. Quando nós olhamos para João capítulo 14, versículos agora 21, 22, 23, a seguir, você percebe que Jesus disse que enviaria e pediria do Pai o Consolador, o Conselheiro sobre a vida deles. Ou seja, a presença do Espírito Santo também é citada pelo próprio Jesus. O dom espiritual também é prometido pelo próprio Jesus. Essa manifestação da glória de Deus também é proferida pelo próprio Jesus. Esse manifestar da presença também pode ser experimentado por você. Você que busca a Deus de forma sincera, que busca a Deus pedindo essa bênção, você também pode experimentar da presença de Deus sobre a sua vida. É evidente que à luz das Escrituras essa bênção é verdadeira e pode ser experimentada. Eu quero sim dizer para você sobre a necessidade de buscarmos essa presença. Essa presença que é concedida pela graça de Deus, pela manifestação de Deus e que é atual também para o nosso tempo. O batismo com o Espírito Santo serve para evidenciar em você o que Deus tem para realizar na tua vida para a glória de Deus, como evidência da presença e da confirmação da graça de Deus sobre você. Avançando, eu quero compartilhar com você também, nesse primeiro ponto, sobre o terceiro subtópico que traz uma abordagem para a gente, que o batismo com o Espírito Santo ele se cumpriu na igreja em Jerusalém. Isso é Bíblia, gente. Está na Bíblia. O batismo com o Espírito Santo aconteceu na igreja em Jerusalém. Lucas traz uma abordagem para a gente, escrevendo Atos dos Apóstolos, que os apóstolos buscaram a presença de Deus. Há diversas evidências dentro do texto de Atos em demonstrar que os discípulos buscaram a presença do Senhor. Atos 1,14 diz que a igreja estava reunida em oração. Atos capítulo 2 está escrito que a igreja estava reunida em oração há 10 dias. E aqui nós já aprendemos um princípio para receber a bênção do Senhor. Nós precisamos buscar a Deus em oração. Olha, você só pode receber o batismo com o Espírito Santo se você estiver em comunhão com Deus, em oração. É através da oração que você recebe essa bênção. Você precisa pedir a Jesus. A igreja estava buscando, pedindo. E essa evidência é demonstrada nas Escrituras, demonstrada de uma forma sobrenatural. E especialmente nas Escrituras nós encontramos essa igreja orando. Quando Paulo se converteu, ele se converteu a Cristo através de uma experiência que ele teve com Cristo, mas em Atos 9,17 diz que quando Ananias chegou, depois de 3 dias, ele percebeu exatamente que Paulo estava orando e jejuando e pedindo de Deus a misericórdia. Ananias ora por ele, ele tem os seus olhos sarados, intercede por ele. Paulo é batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. A porta que você precisa conhecer para receber o batismo é a porta da oração.
A Bíblia me ensina, a leitura de Atos dos Apóstolos descreve para a gente que é através da oração que você recebe poder. Tem gente que quer receber poder. Tem gente que acha bonito a glória de Deus ser manifestada, mas não busca o poder. Quando você busca em oração, Deus tem para te dar. Então é necessário você orar e buscar do Senhor, porque Deus prometeu também para você. Você que está me ouvindo, você que está trabalhando, olha, não deixe de buscar. Essa evidência real acontece hoje, é verdadeira, é uma experiência pessoal que você precisa ter com Jesus. E é tão lindo, gente, ver o povo de Deus falando em línguas, glória a Deus. Ver o povo de Deus sentir da presença. Atos demonstra para a gente que todos receberam esse manifestar da glória de Deus. 120 pessoas foram cheias da glória de Deus e falaram em mistério com Deus. Essa é a evidência inicial. E se eu estou contribuindo com você, eu espero que essa palavra também te edifique. Eu estou ao vivo no meu canal, Janderson Nascimento. Você pode deixar teu comentário aí também. Olha, que Deus abençoe você. Muito obrigado pelo teu carinho. Nós vamos avançar agora para o segundo ponto dessa ministração, mas antes de falar do segundo ponto, eu quero te convidar para visitar a Assembleia de Deus em Vitória da Conquista. Olha, nós temos congregações em todos os bairros da nossa cidade. Você pode visitar a Assembleia de Deus, a DEVIC, e ser edificado e bem recebido por nossos dirigentes. Eu te convido para visitar a gente ali no bairro Brasil, no Templo Central, que se localiza na Avenida Serrinha, 1775, e será um prazer te conhecer. Os nossos cultos acontecem domingo, quarta e sexta, a partir das 19 horas, e é claro também que eu quero te convidar para visitar a Escola Bíblica Dominical todo domingo pela manhã, a partir das 9 da manhã. O segundo ponto da ministração de hoje, para você que está acompanhando comigo em casa, trata sobre o seguinte assunto: vivendo no Espírito. Como nós precisamos viver no Espírito? Deixa eu perguntar, você está vivendo de acordo à vontade do Espírito de Deus? Você está sendo guiado por Jesus? Você está deixando o Espírito de Deus direcionar a tua vida? Essa palavra é para você. Para a gente entender melhor essa abordagem de viver conforme a ótica do Espírito Santo, eu quero destacar para você, em primeiro lugar, nesse segundo ponto, que essa bênção está disponível. O batismo com o Espírito Santo está disponível para você. Os dons espirituais estão disponíveis de acordo com a Bíblia. Olha, existem determinadas doutrinas, como a cessacionista, que ensina que os dons cessaram e só foram somente para o tempo apostólico, para o Novo Testamento. Mas eu estou aqui dizendo para você que os dons espirituais não cessaram, são atuais, servem para a igreja hoje, guiam os pastores, orientam o povo de Deus e estão disponíveis para você. O batismo com o Espírito Santo é concedido para todo aquele e aquela que busca, que precisa, que necessita. Eu necessito dessa graça também. Esse batismo com o Espírito Santo, ele parte para uma promessa de Deus. E ele é concedido para todo aquele e aquela que busca e clama ao Senhor por ele. Atos 2:39 dá base para isso. Conforme a Escritura também, nós entendemos que esse dom do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, é dado para todo aquele que clama. E o que nós ensinamos a partir da nossa compreensão pentecostal? Nós ensinamos que é necessário você orar, você tirar um momento de consagração, em gratidão a Deus e pedindo: Senhor, me conceda, Senhor, me dá, glorificando a Jesus. Não existe nenhuma técnica para receber, só existem orientações. Você precisa orar e quem dá é Deus, quem concede é Deus. E quando você sentir da presença, você vai sentir um fogo tão maravilhoso no teu coração, esquentando a tua alma, e o teu desejo vai ser só de adorar a Deus, e quando você adorar a Deus, a bênção será derramada. Em segundo lugar, para você entender ainda mais, eu quero destacar para você como viver nessa graça do Espírito Santo. É que o Espírito Santo também é fruto da graça e da soberania de Deus. Faz parte da soberania de Deus. Esse Deus que é soberano e controla tudo, que tem o tempo na palma da sua mão. É por isso que nós ensinamos sobre a bênção da graça de Deus. Nós ensinamos que quando a pessoa aceita Jesus, ela precisa se santificar, se consagrar, servir a Deus.
Nesse interim, até a busca da descida do Espírito Santo sobre você, no falar em línguas do dom espiritual, você pode também ser agraciado por Deus através do fruto do Espírito, as qualidades do Espírito Santo sobre você. O fruto do Espírito Santo pode ser concedido a você antes de você falar em línguas. O fruto do Espírito Santo, ele trabalha no teu caráter, de dentro para fora. Esse fruto do Espírito Santo muda você e te faz ser uma pessoa verdadeira, uma pessoa cristã, que segue a Cristo nesse discipulado. Você tem base bíblica lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Isso quer dizer que você também pode experimentar dessa bênção, o fruto do Espírito repousando sobre você. À medida em que você se converte, todos os dias vai se convertendo a Cristo, se santificando, você vai se aproximando de Jesus. E à medida em que você se aproxima de Jesus e essa intimidade é verdadeira e você agora passa a viver essa intimidade verdadeira com Jesus, o Espírito Santo de Deus trabalha em você, opera em você e te ajuda a crescer. E é isso que nós precisamos entender, que esse batismo é dádiva de Deus, é soberania de Deus, é Deus que dá. É Deus que concede. Não, pastor, mas é Deus que concede. É Deus que vem, coloca no teu coração, coloca na tua alma e mexe com você. E eu espero que você também receba essa bênção quando você estiver em oração. Em terceiro lugar, eu quero destacar para você sobre a necessidade da oração e da palavra. A Bíblia descreve que o Espírito Santo de Deus sopra onde quer. João capítulo 3, versículo 8. É ele que opera em nós. E há uma necessidade do nosso apego agora à oração e à palavra. O crente pentecostal firmado em Jesus, ele lê Bíblia. Ele estuda a Bíblia. Ele se alimenta da palavra de Deus. Ela se alimenta da palavra de Deus. E entende muito bem que através da oração Deus pode soprar e conceder essa graça. Atos 1,14. A Bíblia diz que eles, buscando ao Senhor, receberam. Atos 10,44. Pedro testemunha que depois da oração Cornélio recebeu. O próprio Paulo descreve isso lá em Atos 19,6, que depois da oração as pessoas receberam. Então a palavra nos ensina exatamente sobre essa necessidade de buscarmos o Espírito Santo. Tem base, gente, tem base, é real. Está escrito na Bíblia. Eu espero que o Senhor te abençoe. E você está ligado no programa Voz da Assembleia de Deus. Eu sou teu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Hoje nós estamos meditando sobre esse tema, crendo no batismo com o Espírito Santo. Deus está falando com você aí em casa? Se tá, mande uma mensagem para a gente em Cristo Jesus. Coloca lá nos comentários desse vídeo, que está gravado para você ter acesso, estudar ainda mais, no nosso canal Janderson Nascimento. Essa lição é a lição de número 9. Vamos avançar agora para o nosso terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa ministração: a atualidade dos dons espirituais. Você sabia que em toda a Bíblia nós encontramos os dons espirituais sendo distribuídos por Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo? Eu quero aproveitar e descrever para você 3 listas que são apresentadas no Novo Testamento. Só no Novo Testamento nós encontramos 21 manifestações de dons espirituais. A primeira lista está lá em Romanos, capítulo 12, versículos 6 ao 8, onde nós encontramos ali dons espirituais concedidos por Deus. A segunda lista está, então, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 11. A terceira lista se encontra agora lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Vamos entender, então, em primeiro lugar, no primeiro subtópico, sobre o que é um dom. O dom espiritual é dádiva, graça de Deus, manifestação de Deus. O maior dom que nós recebemos, de acordo com John Stott, é o dom da salvação, e nisso nós concordamos. E isso é sensacional, porque isso traz uma experiência para a gente tão eficaz. E entender que a salvação é o maior dom dado por Deus também deve ser o teu entendimento em Jesus. Nós encontramos na Bíblia diversos dons espirituais que são dados para a edificação da igreja.
nós encontramos esses dons de poder, manifestações espirituais, mas encontramos também os dons de serviço, para servir na obra de Deus. E nós encontramos os dons de pastoreio também, do cuidado, exatamente de olhar para as pessoas e ajudar as pessoas em Cristo. Vamos analisar isso nessa abordagem. Os dons espirituais, eles são concedidos para a edificação da igreja, para a edificação do povo de Deus. E nós pentecostais acreditamos nos dons espirituais. Esses dons espirituais que são concedidos pela vontade do Espírito Santo a quem quer para a edificação da igreja, para que essa igreja cresça, avance e seja uma bênção. Em segundo lugar, como segundo subtópico, eu quero destacar para você sobre os dons espirituais. Nós encontramos nas Escrituras palavras gregas que descrevem exatamente a ação dos dons espirituais. Primeiro, nós vamos encontrar a palavra carisma, que traz essa ideia de dons da graça de Deus, que manifesta a graça de Deus. Nós vamos encontrar dons sendo apresentados também, em segundo lugar, a partir da palavra diaconai, que traz essa ideia de dons de serviço para servir a igreja em ministérios. Nós vamos encontrar também na Bíblia, em terceiro lugar, os dons a partir da palavra emergata, que traz essa ideia de atividades de poder, de dons de poder. Nós vamos encontrar os dons espirituais trazendo essas ênfases para a gente, essas ênfases para o crescimento e o avançar da igreja. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 ao 10, nós vamos encontrar os seguintes dons espirituais que revelam esses dons do carisma de Deus, da graça de Deus, dessas manifestações da graça de Deus e, ao mesmo tempo, desse emergata de Deus, do poder de Deus. Que dons são esses? Nós vamos encontrar palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. São dons dados por Deus. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento caminham juntos. A palavra de sabedoria, ela é concedida por Deus exatamente para te dar a sabedoria de Deus em determinadas atividades, em determinadas ações, especialmente para os líderes. Esse dom é concedido para ter a sabedoria de Deus para aconselhar alguém, direcionar a igreja, guiar a igreja. O outro dom é palavra e conhecimento, também muito confundido como dom de revelação. A palavra e conhecimento, ela traz esse sentido exatamente de ter um conhecimento sobrenatural sobre determinado aspecto ou sobre determinado fator da vida de alguém. Deus traz esse conhecimento que é específico, que é compartilhado por uma pessoa no seu lugar secreto de oração ao servo e serva de Deus. Essa pessoa tem esse entendimento porque o Espírito Santo de Deus revela a ele e demonstra para ele e para ela. Esse dom é muito confundido com o dom de revelação, mas é palavra e conhecimento. Nós temos também a fé como um dom sobrenatural. Não é a fé para salvação, mas é essa fé apresentada nas Escrituras como sobrenatural de mover as montanhas. Nós encontramos os dons de curar, já está no plural, descrevendo essas manifestações de cura pela vontade do Senhor. Encontramos na Bíblia também a operação de milagres ou maravilhas como dom sobrenatural da parte de Deus. Observe que a fé e os dons de curar e operar em maravilhas caminham juntos. Nós encontramos também na Bíblia a manifestação da profecia. A profecia que é anunciada exatamente pela vontade de Deus. Essa profecia como um dom, ela é concedida para edificação, para a orientação das pessoas que recebem a palavra de Deus para edificar alguém. Encontramos na Bíblia as línguas espirituais, e essas línguas espirituais, como nós pregamos como pentecostais, são dadas por Deus, concedidas por Deus através do batismo com o Espírito Santo. E na Bíblia também encontramos o dom de interpretação de línguas. O dom de interpretação de línguas, ele caminha junto com o das línguas exatamente para trazer uma edificação para a igreja. Isso não significa que você só pode falar em línguas se tiver alguém para interpretar. Essa linha de pensamento é equivocada. Como é que funciona o dom das línguas e o dom da interpretação, como nós entendemos como pentecostais? Deus levanta alguém no meio da igreja, cheio do poder, falando em línguas em um momento que Deus quer.
E ao mesmo tempo ele levanta outra pessoa, outro vaso, outro instrumento de Deus, que entende tudo o que está acontecendo e traz a palavra profética para a igreja, para a edificação da igreja e para o pastoreio da igreja. Também temos na Bíblia o dom do discernimento. O dom do discernimento, ele trabalha tanto no discernimento doutrinário, como também no discernimento de espíritos malignos. Ele trabalha em você. E essa manifestação está presente nas Escrituras. E eu espero muito estar ajudando você. Não vai dar para detalhar dom a dom por causa do tempo que nós temos aqui no rádio. Em terceiro lugar, eu quero apresentar para você também os dons de serviço, que são conhecidos como dons ministeriais. Eu vou tomar como base duas listas. A primeira está lá em Romanos capítulo 12, versículos 6 ao 8, que descreve esses dons de edificação, onde nós vamos encontrar aqui profecia, o ministério do serviço, o ensino, gente, o ensino bíblico também é um dom, o encorajamento, a contribuição, a liderança também é um dom e a misericórdia. Também vamos encontrar na Bíblia os dons de pastoreio, está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Profecia, evangelismo. Também vamos encontrar na Bíblia os dons de pastoreio, Efésios 4:11. O profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Os dons espirituais estão presentes nas Escrituras para a nossa edificação. E eu espero muito que essa ministração de hoje possa ter edificado você. Agora nós vamos para o intervalo e já eu volto orando com você aqui no programa. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.